Salve galera, deixa eu trazer uma reflexão importante aqui, né, que eu particularmente julgo como muito importante para a médio prazo, até não digo nem a longo prazo, tá bom? Para falar do Botafogo, porque a gente vê um bom momento do time no campo, né? O Botafogo tá com um ótimo índice defensivo, o Botafogo tá sendo eficiente na medida do possível no ataque. O único jogo em que o Botafogo realmente não foi eficaz foi contra o Nova Iguaçu, em que o Botafogo empatou em 0-0 com o time reserva. Então, o time do Botafogo está conseguindo ser eficiente mesmo, em algumas partidas tendo mais facilidade, como contra o Boa Vista, em algumas partidas mais dificuldade, como contra o Bangu, contra o Fluminense o Botafogo conseguiu vencer, agora tem mais desafios, o Botafogo vai ter o desafio de marcar de maneiras diferentes, enfrentar equipes de estilos e níveis diferentes, como por exemplo o Vasco. O Botafogo vai ter o seu primeiro jogo de mata-mata agora contra a equipe do Sergipe, depois enfrenta o Flamengo, mas o que eu quero falar é o seguinte, independente do bom momento que o Botafogo vive. O Botafogo é líder do Campeonato Carioca de maneira provisória. O Botafogo tem o melhor índice defensivo dentre as equipes da Série A, né? A menor média de gols sofridos no ano entre as equipes da Série A até aqui. Tudo isso é muito bacana? Mas isso não pode maquiar o fato, nem se o Botafogo, vamos dizer que o Botafogo ganha do Vasco, o Botafogo joga bem contra o Flamengo, o Botafogo passa tranquilo do Sergipe, isso não pode anular o fato de que o Botafogo precisa sim se reforçar para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, para a Copa Sul-Americana. Vamos trocar uma ideia sobre isso que eu acho muito importante. Se inscreve aqui no canal Brown e Fogo, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Cara, até o último momento que eu vi aqui, a gente está com 85.290 inscritos aqui no canal Brown e Fogo. Ou seja, faltam 10 pessoas para a gente chegar a esse número arredondado dos 85.300. Duvido que 10 pessoas que estejam aqui, das, sei lá, 3.000, 4.000 que vão assistir esse vídeo aqui, duvido que 10 não sejam inscritos. Então, a gente pede aí para vocês, né, que duvido que realmente 10 pessoas não estejam nessa situação, de estarem assistindo aqui ao vídeo e não serem inscritas aqui no canal Brown e Fogo. Isso é muito importante para ajudar a gente, cara. Aperta no botão vermelho aqui embaixo. Muita gente nem se liga que não é inscrito aqui no canal. Mas vamos lá, cara. O negócio é o seguinte. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sabe? A tranquilidade no campo, no aspecto do trabalho, isso tudo tem que ser elogiado. Eu esperava o Botafogo tendo dificuldade nesse Campeonato Carioca. Por quê? Essa questão desse fluxo de caixa, eu achei que ia estremecer, uma questão do grupo, não aconteceu. O Botafogo blindou bem. Isso é fruto de um bom trabalho, né, de relacionamento, um bom trabalho de gestão de vestiário do Mazuco, do Luiz Castro. Né, esses caras têm que ser parabenizados por isso. Obviamente o trabalho dentro do campo, o aspecto defensivo está muito interessante. Eu era um cara que reclamava muito da defesa do Botafogo no ano passado. Eu reclamava demais. Eu falava que o Luiz Castro estava tentando potencializar um jogo de posse sem organizar a casa antes, e era o que estava acontecendo. E agora parece que ele percebeu isso. Então o Botafogo ele arruma muito bem a sua casa. E detalhe, é interessante como o Luiz Castro ele conseguiu se reinventar, pelo menos nesse primeiro momento, porque o Luiz Castro sempre foi um treinador, né? Se você pegar os números dele no Shakhtar, no Al Hilal, agora deu no Al Sadd, tá? No futebol português, o Castro era uma equipe que fazia o time dele fazer muitos gols, mas sofria muitos também, sabe? Então ele está conseguindo se reinventar nesse sentido, entendendo que a organização defensiva no futebol brasileiro ela é muito importante, ainda mais com o pouco tempo para se treinar, trabalhar. Ele teve uma pré-temporada mais curta, isso tem que ser enaltecido também. Ele é um cara que ele tinha um planejamento de começar a pré-temporada em janeiro, ir para os Estados Unidos, voltar só por agora, né? E o Botafogo estaria voltando só agora dos Estados Unidos para jogar o Campeonato Carioca, para executar aí os seus principais jogos. Então ele teve que mudar tudo por um erro de planejamento do John Textor, pelo fato da Ferdi também engrossar o caldo contra o Botafogo. E ele conseguiu se reinventar bem. Agora, tudo isso, de fato, tem que ser elogiado. A forma como ele está fazendo o meio-campo do Botafogo render, a forma como ele recuperou o Vitor Sá, a maneira como ele vem recuperando alguns jogadores que no ano passado não vinham rendendo muito bem. Então, isso tudo tem que ser enaltecido. Mas eu não acho, assim, o que me preocupa, né, é o Botafogo. Talvez ganhar uma confiança. Vamos dizer que o Botafogo vence o Vasco, aí o Botafogo entra numa, assim, embala legal assim, no Campeonato Carioca, e aí o departamento de futebol entende que tem que dar confiança para esses jogadores e não contrata ninguém, sabe? Não ninguém, mas deixa lacunas vazias, sabe?
Independente de qualquer coisa, cara, a gente tem que entender o nível também do Campeonato Carioca. É um início de temporada. E no Campeonato Brasileiro, cara, numa Copa Sul-Americana, a gente vai pegar escolas diferentes de futebol. A gente vai pegar gramados que a gente não está acostumado, temperaturas que a gente não está acostumado, altitude, quem sabe. E no Campeonato Brasileiro, equipes de alto nível, cara. Então, eu não acho que a gente tem que se iludir só com o Campeonato Carioca. É importante te ressaltar que o time tá bem, legal. Mas agora, isso não pode maquiar o fato de que o Botafogo precisa sim de reforços para jogar a temporada, para fazer uma Sul-Americana competitiva, para fazer uma Copa do Brasil competitiva e alcançar o objetivo do Botafogo no Campeonato Brasileiro, que é se classificar pelo menos para pré-Libertadores, ficar ali pelo menos entre os 8 primeiros, quem sabe ali os 6, 5 primeiros, que aí o Botafogo vai direto para a fase de grupos. Aí é sonhar um pouco mais alto, mas para sonhar um pouco mais alto, o Botafogo tem que se reforçar, certo? Eu não acho que isso tem que acalmar os ânimos, assim, eu acho que isso é interessante para a torcida ficar feliz, eu acho que isso é importante para os ânimos do grupo ficarem revigorados, é importante para dar confiança para o trabalho do Luiz Castro, mas agora, eu não acho que o departamento de futebol internamente tem que relaxar. Ah, não, o time tá bom, vamos manter. Não. O Botafogo precisa de um lateral direito. O Rafael foi bem na última partida? Foi bem. Mas o Botafogo precisa de um lateral direito para aflorar essa competitividade com o Rafael. O Daniel Borges eu já não acredito tanto. Ponta direita, a gente tá tendo essa disputa entre o Piazon e o Sauer, tem que ter mais um cara mais encorpado ofensivamente. A lateral esquerda, o Hugo entrou bem no último jogo, beleza, mas é importante que o Botafogo tenha um outro lateral esquerdo para a ausência do Marçal. Zagueiro pelo lado direito, com a ausência do Adrielson. E eu não digo nem em relação a só a ausência de suspensão. Na verdade, não só a ausência, vamos dizer que ele fica no Botafogo. Né? Vamos dizer que ele não é vendido no meio do ano, no fim do ano. Né? Mas ele em algum momento vai ser suspenso. Em algum momento ele pode se machucar. E eu não sinto tanta confiança no Sampaio. Tem a questão do centroavante reserva também, né? Quem é aquele cara que vai manter a competitividade no Tiquinho? Eu gosto muito do Janderson, do Botafogo B, mas não dá pra confiar tanto no atleta que ainda não tá nesse nível, sabe? Ele pode entrar aos poucos, mas eu acho que o Botafogo tinha que contratar mais um jogador de área. Então, tudo isso tem que estar em pauta, cara. Principalmente o lado direito, principalmente a lateral direita e a ponta direita. Eu acho que isso tem que estar em pauta. Não, eu acho assim muito válido que o torcedor do Botafogo fique empolgado, que nós elogiemos o que está sendo feito, que nós elogiemos o fato do Botafogo estar bem, estar consistente defensivamente, estar sendo efetivo ofensivamente, beleza. O Botafogo venceu o primeiro clássico do ano, mas isso não pode maquiar o fato de que o Botafogo precisa de reforço. O Botafogo necessita, o Botafogo ainda não está totalmente preenchido. Algumas lacunas ainda estão vazias, algumas lacunas ainda não foram preenchidas para a sequência da temporada. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Valeu? Tamo junto e fui!